Pessoal, agora de fato a gente vai implementar a nossa tela de login para que um usuário autenticado, cadastrado no nosso sistema, quando ele apertar no botão entrar, ele possa ser redirecionado para as páginas restritas do nosso sistema e caso ele erre a senha, então esse usuário não exista, ele vai ser redirecionado para essa mesma tela de login para que ele possa tentar fazer login novamente. Bom, se eu apertar aqui no botão entrar, ele vai mostrar que essa página não existe porque não existe também esse método de login e a gente vai criar ele agora. Bom, primeira coisa, aqui no meu login.php, no primeiro input eu adicionei aqui um ID, né, txtuser, e o name dele é txtuser. E aqui embaixo no meu input de senha tem aqui um ID, né, txtsenha, e o name dele também é txtsenha. Eu estou mostrando para vocês essas informações porque a gente vai precisar delas lá no nosso controlador. Bom, vamos vir aqui então no nosso controlador usuário e criar a nosso método de login. Eu vou dar aqui um public function, vou chamar ele de login. Vou vir aqui no meu categoria.php e vou copiar esse método e inserir dele aqui todinho, porque a gente vai aproveitar algumas coisas aí, né, para a gente ganhar tempo. Eu vou fazer aqui algumas modificações. Aqui eu posso tirar isso único aqui, né? Vou duplicar essa linha aqui, né? E aqui em cima eu vou colocar txtuser, né? Se referindo ao meu usuário. Então eu coloco aqui usuário. Ele vai ser requerido, no mínimo 3 letras, né? Para ser comparado com o banco de dados. Aqui embaixo é txt senha. Vou colocar aqui o nome dele vai ser senha. Ele também vai ser requerido e também vai precisar de no mínimo 3 letras para ser comparado com a senha do usuário que está no banco de dados. Bom, aqui ele não vai ser redirecionado para o index, ele vai ser redirecionado para o page login, porque caso o nosso usuário não consiga passar por essas validações, ele vai voltar para essa página a página de login que está aqui dentro desse método page login. Bom, aqui embaixo eu vou criar uma variável, vou chamar ela de usuário. Ele vai se referir ao txtuser. Vou criar mais uma nova variável que eu vou chamar de senha. Ele vai se referir ao txtsenha. E aqui embaixo eu vou dar um this db where user é o nome do meu campo lá no banco de dados, da minha tabela de usuários, né? Ele vai ser comparado com o que tiver dentro do meu input, né? Dentro do meu usuário. Aqui embaixo eu vou colocar senha, que é o nome do meu campo também lá no banco de dados, e ele vai ser comparado com o meu input de senha. Bom, esse aqui eu posso apagar por enquanto. Aqui embaixo eu vou criar uma variável chamada de user logado, que vai ser igual meu this db get usuário, e ele vai mostrar para mim os resultados de tudo isso. Agora eu vou criar aqui um se e já vou colocar aqui também já um else. Se count
do meu user logado foi igual a 1, é porque existe um usuário. Aí eu vou criar aqui os dados da minha sessão, na posição user logado, que vai ser igual ao user logado passando 0. Vou criar mais uma variável aqui, chamar de dado sessão, vou chamar de logado. Se ele conseguiu logar, né, então ele vai ser verdadeiro, então vou colocar um true. Vou colocar um this session apontando para o set user data, pegando os dados da minha sessão, e vai ser redirecionado para o meu base URL, na URL admin. E caso o meu usuário não esteja logado, eu vou copiar isso aqui só para ganhar tempo. Só que ele não vai receber essa posição, ele vai receber nulo. Se ele não conseguiu logar os dados da minha sessão, vai ser nulo. Ele vai ser logado? Não, então ele vai ser falso. Em vez de ser redirecionado para o meu admin, ele vai ser redirecionado para o admin login. Bom, após ter feito isso, a gente já pode testar, né? Vamos vir aqui, vamos testar as validações dele primeiro, né? Vamos tentar enviar sem nada. Aí já está falando que o campo usuário e o campo senha é obrigatório, então já está funcionando isso. Vamos tentar enviar aqui só duas informações. Aí já está falando que é no mínimo 3 caracteres, né? Vamos colocar um usuário que não exista, ou seja, ele volta para a minha página de login para que eu tente fazer login novamente. Agora eu vou colocar um usuário que existe no banco de dados, que eu sei que ele existe. Tá vendo? Agora eu tenho acesso às páginas restritas do meu sistema. Só que seria legal aqui no bem-vindo ao sistema eu colocar após essa frase o nome de quem logou. Então eu vou vir aqui no meu NetBeans, eu vou vir aqui na minha página home, né, onde está bem-vindo ao sistema. Eu vou abrir um bloco de código PHP. Vou dar um echo no meu this session user data. Estou pegando os dados da minha sessão, né? Eu dei o nome para ele de user logado e vou pegar um nome dele lá no banco de dados. Se eu voltar aqui e atualizar a página, ele já apareceu o meu nome aqui.